Só para a gente fechar essa questão das negociações, elas se restringem a emendas para fazer passar a reforma tributária ou a ministérios em jogo? Porque a imprensa já tem dado que hoje seria um dia que Daniela Carneiro entregaria a carta de demissão do Ministério do Turismo. Durante essa semana, a gente também deu aqui no Bom para Todos a fala de Lula dizendo que o Ministério da Saúde é dele e que Nízia Trindade fica à frente da pasta, ou seja, algo estava em jogo, havia uma pressão ali pelo Ministério da Saúde. Essas negociações vão se restringir a emendas na sua avaliação, Miguel? Até onde eu tenho informação, sim, Thalita. Não tem... A princípio, né, a gente sempre comentou isso quando vinha o assunto de queda de ministro, de reforma, enfim. O Lula não pretende fazer reforma ministerial antes do final do ano ou antes do início do ano, né? E aí também já pensando em nomes que saem para as eleições municipais, para outras possibilidades, enfim, reposicionamento do governo no Congresso, né? Porque aí você tem deputados que saem, enfim, desse reequilíbrio. Mas a intenção do Lula não é fazer uma reforma ministerial. Essa queda da ministra do Turismo, ela se deu por conta de problemas na articulação política na composição do ministério. Ela vem da cota do Davi Alcolumbre, vem da cota do Vaguinho, né, a liderança ali na Baixada Fluminense, e apesar de ter ido com o carimbo do União Brasil, ela não representava o partido. Então, no fundo, o Lula resolveu dois problemas. Uma sede de cargos do Centrão e a outra se livrou do incômodo, né? Que são as denúncias e as questões referentes, enfim, uma região miliciana, né? Sejamos sinceros, né? E a base eleitoral ali, Vaguinho, enfim, desse setor, fora a relação que eles têm com o próprio governo do Rio de Janeiro, né? Então, por hora, as coisas estão apaziguadas, mas nós temos aí recesso, nós temos o Arthur Lira indo conhecer o Mickey e o Pateta, e depois disso nós temos ainda, veja, nós estamos em julho, né? Nós temos ainda muitos cargos do segundo escalão que não foram preenchidos, né? Nós temos vários, seja dos ministérios que foram criados quando se efetivou, né, a medida provisória. Tem muita coisa. Então, eu não diria no primeiro escalão, não. O primeiro escalão são os ministérios, ou essas grandes autarquias, secretarias, etc. Eu acho que aí não tem mexida. Agora, tem uma tendência, o governo vai precisar resolver, até porque ele não pode ficar parado o resto da vida sem tomar decisão sobre determinados cargos que são chaves e que estão sendo ocupados por bolsonaristas, né? Em praticamente todos os ministérios. Então, ou o governo começa a sua nomeação, né, e começa em outros setores, ou ele também começa a se paralisar, né? Então, por hora, eu acho que a gente não tem mudanças no primeiro escalão, mas sim, tem cargos de segundo escalão, a Companhia de Desenvolvimento do São Francisco, por exemplo, né, a FUNASA, que tinha sido extinta pelo governo Lula e que volta, né? Então, tem uma série de cargos que são interesses aí do Centrão, em especial no Nordeste, e que então a gente tem que ficar atento como é que eles vão ser preenchidos nesse período de recesso. Isso pode ditar o ritmo, inclusive, do governo no segundo semestre, ou a gente pode começar com um pouco mais de tranquilidade também. A gente vai ficar de olho nessa votação, na discussão que está acontecendo agora sobre a reforma tributária e na votação, caso ela aconteça realmente, como diz Arthur Lira ainda hoje. Miguel, ponto alto, o que a gente tem que ficar de olho agora nos próximos dias? Dá uma dica para a gente. Olha, a reforma tributária é o ponto alto de hoje, né? A gente vê como é que vai se estender, se vai até a madrugada, se o CARF e o arcabouço fiscal também entram, se vai ser uma votação, tudo isso é importante, porque ele vai configurar como é que o Congresso volta depois do recesso, né? Na semana passada, eu falei, olha, vamos ficar atento na decisão do Comitê Monetário sobre as metas da inflação, né? E se saiu melhor do que eu esperava, porque o governo mudou a forma de definição dessas metas e isso tirou definitivamente os argumentos Campos Neto. Então, o que a gente tem para ver? Como a gente já tinha comentado antes, o Senado ia para cima do Campos Neto. E agora, então, nós temos o pedido de investigação assinado por 9 partidos do Senado, incluindo MDB, Republicanos, PSD, para a investigação do Campos Neto. Então,
qual é a tendência que a gente tem para o mês de julho? O Congresso sai fora de novo, o STF vai voltar com o tema do 8 de janeiro, tem aquela série de processos e coisas, e o governo vai ter aí uma margenzinha de folga para também voltar o ataque para cima do Campos Neto e da queda da taxa de juros. Infelizmente, segundo o Boletim Focus do Banco Central, a previsão que o mercado está fazendo é que a taxa de juros baixa 0,25 em agosto. Muito pouco. Que a gente chegaria aí nos 12% em dezembro. Está bem acima do que esperava, né? O vice-presidente Alckmin disse, o ideal era estar 5 pontos abaixo disso. Né? Então, o comportamento do governo é o mais importante agora, porque o Congresso entra em recesso e o STF deve voltar a cutucar temas do 8 de janeiro aí, mas isso também mata um pouco aquelas CPIs, enfim. Então, daqui a 15 dias, talvez, a gente vá sentir também como é que vai ser a temperatura legislativa. Mas esse final de temporada com a reforma tributária já nos dá um cenário, né? Se teremos um PL rebelde, se teremos um PL pró-governista, um PL bolsonarista, por que não? Uma demonstração de força do Bolsonaro depois dessa reunião. Pode ter, né, movimentação para derrubar o Tarcísio no sentido de dar uma lição, né, de aqui quem manda somos nós, enfim, que mudaria bastante o cenário da extrema-direita. E também como é que o ministro Fernando Haddad se comporta depois, né, tem sido ele que tem dado o tom da agenda com essa descrição de sempre, mas ao ir matando cada um dos pontos, né, então o foco agora volta para o governo nesses próximos 15 dias e eu imagino que para os temas econômicos. Maravilha. Algo mais a acrescentar? Algo mais a chamar a atenção? Não, eu acho que foi uma semana aparentemente tranquila, mas ela tem profundidades. Vou aproveitar então, Thalita, para deixar o mote para nosso encontro da semana que vem. Depois que resolver a reforma tributária, o governo tem que resolver outros problemas. Reforma do ensino médio, né? Tem um mal-estar muito grande porque há um vazamento correndo de que o Ministério da Educação já teria acertado a proposta com os secretários estaduais de educação. Isso criou um mal-estar muito grande dentro da comunidade acadêmica, professores, enfim, estudantes, movimento estudantil, né? Já que a consulta do Ministério continua aberta, então o Ministério já teria uma proposta antes da consulta estar fechada. Esse é um dos temas que o governo vai ter que resolver logo. Reforma trabalhista, o governo tinha prometido enviar também em 2 ou 3 partes no segundo semestre. Só que nós estamos em julho e não tem proposta nenhuma. Ainda não conseguiram os grupos de trabalho do Ministério apresentar uma proposta definitiva. Até a Rede Brasil Atual trouxe uma matéria bem interessante essa semana sobre as discussões em torno da previdência para motoristas de aplicativo. Mas é um dos temas que o Ministério está. Então isso está bem atrasado, né? E nós vamos ter a questão militar. Na medida em que a tendência da CPMI... Na verdade, a gente tem uma tendência agora, a CPMI do 8 de janeiro ficar parada. Por quê? Porque os deputados de direita, que são todos também investigados, eles querem informações sobre seus próprios processos, então eles estão pedindo quebra de sigilo. E a bancada governista e o STF têm pedido isso, então a gente está com ela parada, em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Mas o tema do 8 de janeiro vai obrigar o governo em algum momento a tratar a questão dos militares e dos militares que estão na ativa. Então a gente pode ter um segundo semestre bem mais quente aí no próximo período. Depende muito dessa semana, assim, parece tranquila, mas tem águas profundas aí nesse fim de junho e início de julho.